Gravando mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Caio S, professor de medicina, e sejam muito bem-vindos. Hoje um vídeo muito importante, apesar de ser um tema pouco falado, tá? Eu não vejo muito vídeo sobre isso no meio dos mediciners. Inclusive, dos que eu conheço, né, eu não vi nenhum, tá? Qual que é matéria atrasada, tá? Como lidar com matéria atrasada na faculdade de medicina, tá? E, né, já deixa o like no vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar o vídeo. Tô pedindo pra você deixar o like antes, porque eu tenho certeza disso, tá? Se não gostar, no final você dá o dislike, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito e deixe aqui no comentário, tá faltando isso, viu? Deixe no comentário sugestões de tema que vocês gostam na faculdade de medicina pra eu falar aqui, tá? Pode ser de faculdade de medicina, vida, enfim, né? Você sabe aí, tá? E bora lá, vamos lá. Como que eu lido com matéria atrasada? Antes de saber lidar com matéria atrasada, eu tenho que aprender a como não deixar com que a matéria atrase. Né? Porque senão vai atrasar toda hora, você vai ter que lidar com esse problema toda hora. Então, antes de aprender a como lidar com a matéria atrasada, vamos aprender a como evitá-la. Tá? Mas claro que eu vou falar sobre como resolver o problema também. Mas olha só, tem um princípio básico para você não ter matéria atrasada. E qual que é? Né? Qual que é? Ter uma rotina de estudo. E eu acho que assim, a coisa que eu mais falo aqui no meu canal, tá? Mais falo, você tem que ter uma rotina de estudo todo dia, diária. Né? Seja 2, 3 horinhas, depende do ciclo que você tá, depende do período que você tá, 2, 3 horinhas do ciclo básico já é o suficiente, tá? Ciclo clínico já aumenta um pouquinho, enfim, tem que ter uma rotina de estudo. Porque o que o mediciner médio faz? Né? Tem as aulas durante o dia, quase não estuda um dia sim, um dia não, né? E chega na prova faz o JK, né? Faz uma semana estudando ali, ó, virando noite e tal, e isso não funciona, tá? Isso não funciona, né? Por quê? Porque a chance de você atrasar a matéria, né? E não só atrasar a matéria, é o menor dos seus problemas. Né? O maior problema, inclusive, é que se você não tem esse hábito diário, se você deixa tudo para o final, você está aprendendo a matéria só para a prova. Que, vamos falar a verdade, é a menor das importâncias. Né? Você vai ser médico, igual eu falo, a gente vai ser médico, a gente precisa do conteúdo. Né? Não é igual o ensino médio que a gente precisava do conteúdo para uma prova específica e quando fez, acabou. Não, a gente precisa desse conteúdo, vai ser necessário. Então, né, você precisa ter um hábito de estudo. 2, 3 horinhas todo dia. Né? E você vai ver que 2, 3 horinhas é o suficiente. Né? Pode fazer 1 horinha de manhã, 1 horinha à tarde, de preferência 2 horas seguidas, tá? 2, 3 horas seguidas, porque é mais fácil, você tem um tempo para você conseguir, né, chegar no ápice de foco e quando você mantém, né, essas horas contínuas de estudo, você não precisa voltar, né? Por exemplo, vamos supor que você estudou lá 2 horas, né? Aí você vai, nos primeiros 20 minutos, começar a concentrar, você chega num ápice de foco e você mantém aquilo lá por 1 hora e 40. Agora, se você estuda quebrado, né, 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, você vai ter que passar esses 20 minutos para chegar no foco, ter 40 minutos de foco, depois acabar com o foco. E depois de tarde o mesmo processo. Então você perde mais estudo, tá? Mais horas líquidas de estudo. Mas, Caio, eu só consigo 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Tá suficiente, tá melhor do que não fazer nada, tá? Então, ter um horário de estudo, ter um hábito de estudo, isso vai prevenir, ó, 90% dos problemas ligados à matéria atrasada, tá? Você só vai ter matéria atrasada em uma condição: imprevisto. Tá? E é inclusive o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Eu gravei esse vídeo porque eu tive alguns imprevistos na semana, tá? Que eram muito importantes, não podia faltá-los, né? Então tive que reduzir um pouquinho a carga de estudo. E reduzindo a carga de estudo, acabou atrasando algumas matérias. Né? E agora eu vou ter que lidar com isso, estou tendo que lidar com isso, tá? E como é que eu lido com isso? Né? Já chegando na parte de resolver o problema. Tem 2 tipos de matéria, tá? Tem as matérias estritamente sequenciais, né? Como assim? Matérias, por exemplo, você teve aula de oncogênese 1, numa quinta, e na outra aula você vai ter oncogênese 2. Aí vamos supor que você faltou oncogênese 1. Não tem como você estudar oncogênese 2 sem saber o conteúdo da 1. Então, se você só tem tempo para estudar uma delas, e amanhã tem aula de oncogênese 2, o que você vai estudar? A 1. Porque não adianta eu estudar a 2. Porque eu não vou entender ela sem a 1.
Mas isso em matérias que são estritamente sequenciais. E lembra que isso não é a maioria. Tá? Não é a maioria. A maioria das matérias tem uma conexão, óbvio, mas não são estritamente sequenciais. Aí você consegue estudar, por exemplo, né? Vamos supor que você teve anatomia da ponte na quinta e vai ter do cerebelo agora. Né? Vamos imaginar assim, né? E você não assistiu a da ponte. Né? Você pode assistir a do cerebelo agora, porque amanhã vai ser a aula de cerebelo, né? E deixar a de ponte, já que você já foi para a aula sem saber, para o sábado, por exemplo. E qual que é a melhor forma, né? Qual que é o melhor dia de deixar essas matérias atrasadas, né? A melhor forma de você encaixar essas matérias são em horários que você não estudava. Por quê? Porque se você monta uma rotina de estudo, né? Eu ensinei a montar uma rotina de estudo aqui no canal, tem vídeo aqui, ó, vou deixar aqui na descrição. Na descrição não, perdão, no card. Se você montou uma rotina de estudo, você delimitou um dia e um horário para cada matéria. Tá? Então, qual que é o problema de eu jogar ela para um horário que eu já estudava? É que esse horário era de outra matéria. E isso pode gerar aquele efeito dominó. Né? Eu atraso uma matéria, aí pego o horário de outra matéria para estudar ela. Aí eu atraso em outra matéria, enfim. Isso gera um efeito dominó que nunca acaba. Então, o ideal seria pegar um horário que você não estava estudando, né, que você não ia estudar, e encaixar essa matéria. Né? Por exemplo, vamos aqui para o meu computador, aqui, meu calendário. Né? Aqui, ó, tem que viajar para a Goiânia daqui a pouquinho. Estou só gravando esse vídeo aqui. Mas eu sei que, ó, meu sábado está mais livre. Né? Eu tenho que trabalhar no sábado, não coloquei aqui. Mas meu sábado está mais livre. De manhã eu tenho que trabalhar, mas eu vou colocar as matérias que eu atrasei, ó, aqui, ó. Então já vou colocar aqui, ó. No caso, o que eu atrasei foi anatomia, inclusive. Tá? Então, anatomia, eu atrasei tronco encefálico também. Tá? Então, eu sei que eu peguei um horário que eu não estudava antes. Por quê? Porque se eu pegar um horário... Esse horário aqui, por exemplo, né, sábado às 4h30 da manhã, é o horário de eu estudar para essa matéria aqui, para a tutoria. Então, se eu colocar essa matéria aqui, ó, nesse horário, eu vou atrapalhar a tutoria. E eu vou atrasar a tutoria. Entendeu? Então, coloque um horário que você não ia estudar. Tá? Normalmente, esse horário aqui, ou eu vou trabalhar, né, mas aí eu vou intercalar, ou eu ia fazer outra coisa, tá? Mas aí, enfim, né? Caio, eu ia assistir um filme, eu ia fazer outra coisa, ia para academia, né? Você vai ter que sacrificar um pouquinho, tá? Mas é normal, né? Imprevistos acontecem. O negócio é que, se você tem uma rotina de estudo organizada, tudo certinho, vai ser raro os momentos que você vai precisar fazer isso, tá? Vai ser muito raro. Entendeu? Então, né? Quais são os princípios? Bom, matéria sequencial. Não tem jeito, estuda na hora. Tá? Tem que pegar a matéria atrasada na hora. Não adianta, vou tentar estudar Oncogênese 2, né, porque eu tenho aula agora, e depois eu pego Oncogênese 1. Não, você não vai entender. Tá? Então pega Oncogênese 1 e depois estuda 2. Tá? Matérias que não são estritamente sequenciais, você joga elas, encaixa elas em outro dia. Tá? Em um horário que você não ia estudar antes. Tá? Isso tudo, presta atenção, isso tudo depois de montar uma rotina de estudo. Porque se você nem tem uma rotina de estudo antes, cara, já começou errado. Não adianta querer arrumar que você vai só tampar buraco. Entendeu? Construa um barco bom, construa uma fundação boa, tá? É isso. Tá? Isso que eu queria falar nesse vídeo. É um vídeo mais rápido mesmo. Não queria enrolar tanto. Deixe aqui embaixo sugestões de tema, tá? Que vocês querem ouvir sobre a faculdade de medicina, sobre vida, enfim, né? Tudo que vocês quiserem. Se inscreva no canal se não for inscrito, me siga no Instagram, @espercaio, lá também posto conteúdo. E é isso, um beijo e até a próxima.